Olá pessoal, hoje você vai aprender a como trabalhar com engrenagens no FreeCAD, tá? O FreeCAD tem uma forma mais simples de se fazer engrenagem do que você precisar ficar desenhando uma a uma. Ele tem uma bancada específica para isso, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, ok? Antes da gente iniciar o vídeo, eu quero deixar uma mensagem para vocês e em seguida nós vamos aprender a como utilizar a bancada Gear, né? Para fazer engrenagens, ok? Olá! Você quer aprender a desenvolver projetos mecânicos em uma ferramenta totalmente gratuita? Você não tem conhecimento nenhum ou já tem algum conhecimento com o FreeCAD e quer aperfeiçoar suas habilidades? Você já é da área de projetos mecânicos e quer migrar para um software que tem licença livre? Então eu convido a você a conhecer o curso de FreeCAD na prática, onde eu te ensino todas as ferramentas, a como utilizar o FreeCAD e a como entender o seu fluxo de trabalho. No curso, nós vamos desenvolver uma ferramenta de estampo, passando por modelagem, montagem e detalhamento. Então você vai aprender na prática, simulando o projeto mecânico utilizando o FreeCAD. Se você se interessou e quer mais informações, clique no link abaixo. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, com o FreeCAD já aberto, é criar um novo arquivo. Depois de criar um novo arquivo aqui, como a gente pode ver aqui embaixo, vamos vir aqui nas bancadas e selecionar a bancada Gear. Caso você não esteja com a bancada Gear aqui habilitada, você vai vir aqui em Tools, Add-on Manager. Ele vai carregar essa janela aqui com as macros e workbenches, tá? E bancadas. Você vem no filtro aqui em cima, no canto superior direito e coloca Gear. Basta selecionar a bancada, ele vai carregar aqui essa barrinha. Ao estar completa, você clica em instalar e reinicia o FreeCAD, tá? No meu caso ele já está instalado, né? Então não vou precisar fazer a instalação novamente. Então eu vou fechar aqui. Na bancada Gear ele vai ter essas ferramentas disponíveis aqui. E vamos começar aqui pela primeira engrenagem, de dente reto aqui, que ao clicar nele, ele já gera um modelo 3D. Então é bem interessante, né? Você não precisa desenhar uma engrenagem no FreeCAD. Basta você utilizar essa bancada, né? E ele vai dar os recursos de engrenagem aqui para você, tudo bem? E além disso, a gente tem os parâmetros, né, para mexer nessa engrenagem. Então a gente vai clicar aqui em cima. Ao clicar, a gente vai ver aqui no canto superior esquerdo, nessa janelinha, superior não, inferior, algumas opções, tá? Para a gente variar aqui, começando pela base, tá? Na base a gente tem esses 3 itens aqui, que seria a espessura, tá? O módulo ele é sempre padronizado, tá? Vou manter ele como 1 aqui. E números de dentes, tá? Então, por exemplo, para a espessura a gente pode variar, né? Vou colocar 10 e apertar F5 para atualizar. E ele deixa a espessura, né, dessa face até essa face aqui com 10 milímetros, tudo bem? E temos aqui os números de dentes. Então, por exemplo, posso colocar que ele tem 40 dentes. Vou dar um F5. Então, notem que ele aumenta proporcional para colocar essa quantidade de dentes, né? Seguindo aqui relacionado ao módulo, ok? Então, a gente conseguiu fazer aqui uma engrenagem de dente reto, tá? Mais para baixo aqui, a gente tem de valores que a gente consegue alterar. Nós vamos ter aqui em helical, né? Aqui notem que é uma engrenagem de dente reto, mas a engrenagem pode ser helicoidal, tá? Então é só a gente vir aqui, né, nesse texto helical e mexer no beta, né? A gente consegue colocar uma angulação para deixar ele helicoidal. Então vou colocar aqui 15 graus e dar um F5. Ele vai atualizar e olha o que ele faz com os dentes, tá, pessoal? Eles mantêm os dentes, eles deixam de ser retos, né, para ficar no formato helicoidal, tudo bem? Aqui abaixo tem como a gente colocar uma engrenagem, né, dupla, né, dobrada. Então se a gente clicar aqui em verdadeiro e dar um F5, ele vai atualizar, mantendo essa espessura, tá? Mas colocando ali 2 engrenagens, tá, pessoal? Olha que legal. A gente consegue fazer isso no FreeCAD, ok? Né? Além disso, a gente tem o ângulo de pressão aqui, né, do dente envolvente. Nesse caso ele está com 20 graus, tá? Mas se a gente vir aqui, deixa eu colocar ele só como engrenagem única e dar um F5 para ele voltar ao normal.
Então, aqui, por exemplo, a gente pode colocar ele com 18 graus, tá? E dar um F5. E se a gente olhar aqui nessa região aqui, né, que é bem no diâmetro interno aqui, ele vai ter algumas diferenças, né, de relação aqui. Nota que a gente consegue ver aqui, tá? Então, a gente consegue colocar conforme precisa aqui, bem nesse ponto específico aqui, tudo bem? E, além disso, a gente tem aqui as folgas e o backlash. No caso, o backlash que está igual a 0, mas se a gente quiser colocar ele, por exemplo, com 0,5, vou dar um F5. Então, notem que ele vai diminuir o dente para aumentar aqui a folga, né? A folga não, o backlash em 0,5 milímetros, ok? Então, vou manter como estava. Ele vai voltar o padrão do dente normal e também a folga aqui embaixo, nessa região. Então, ele está com 0,25, a gente pode colocar 0,15. Vou dar um F5. Então, notem que o diâmetro interno aqui da nossa engrenagem, ele vai subir ele conforme a gente colocou aqui. Então, se eu voltar para 0,25 e dar um F5, ele vai diminuir novamente, ok? Bom, então são basicamente esses parâmetros, tá? Que você pode variar aí no FreeCAD para você construir aí, modelar a sua engrenagem, ok? Além desse tipo de engrenagem, eu vou deletar para apresentar para vocês. A gente tem engrenagem com dente interno, tá? Então a gente consegue fazer utilizando os mesmos parâmetros que a gente foi apresentado na outra ferramenta, a gente consegue fazer também nessas outras aqui, tá? Então a engrenagem com dentes internos. Nós temos também no formato de cremalheira, tá? Então a gente pode usar cremalheira nesse caso também. Deixa eu sumir com ela. Vou clicar. Temos a engrenagem cicloide, né? Que ela tem esse padrão de dente aqui que é diferente de engrenagem de dente reto, ok? Com o formato envolvente. Vamos apagar ela. Temos a engrenagem helicoidal, tá? Que ela segue esse formato aqui. Helicoidal não, tá? Engrenagem cônica, tá, pessoal? Essa aqui é o formato de engrenagem cônica, seguindo os mesmos padrões aqui para a gente construir, né? Variar os parâmetros para colocar conforme o projeto, ok? Além da engrenagem cônica, nós temos aqui a engrenagem de coroa, tá? Note que quando a gente traz ela aqui, ele parece ser apenas aqui um modelo 3D liso, tá? Em formato de círculo. Então, nesse caso, para a gente ver os dentes dessa engrenagem aqui, a gente precisa clicar nela. Vamos vir aqui embaixo em... Cadê? Deixa eu ver. Em Previewing, aqui ó. Em Preview em módulo, colocar como falso. Vou dar um F5. E ele vai carregar aqui pra gente, tá, pessoal? E pronto, ó. Ele fez aqui pra gente engrenagem no tipo coroa. Então note que a engrenagem está tá estranha, né? Porque para colocar ela conforme os parâmetros você precisa alterar aqui as variáveis, tá? Mas é assim que você deixa a visualização ativa, tá? Para utilizar esse tipo de ferramenta, ok? E agora nós temos aqui a engrenagem helicoidal, tá? Então a gente clica nela e ela traz, né, nesse tamanho aqui que está aqui para gente, mas a gente consegue aumentar esse tamanho aqui para aumentar sua forma, o tamanho da sua espessura aqui. Eu coloquei aqui com 20 milímetros para vocês verem, então é bem bacana, tá? Caso você precise fazer algum tipo de projeto que utiliza esse tipo de engrenagem, tá? É um tipo de engrenagem helicoidal, ok? E nós temos esse último aqui que é bem bacana, tá? Como exemplo, eu vou trazer duas engrenagens simples, normais aqui. Vou clicar numa delas e vou colocar aqui que ele vai ter, essa aqui vai ter 50 dentes, tá? Então ficou uma maior que a outra e eu vou selecionar essas duas e selecionar esse item aqui. Então ele vai combinar eles e colocar eles no formato que os dentes, né, fiquem montados, tá, pessoal? Então basta você selecionar os dois e clicar nessa ferramenta que ele vai deixar eles nas posições aqui. Então é bem bacana, tá, pessoal? Bem interessante. Bom, e basicamente, né, falando sobre engrenagens, são essas aqui que eu apresentei para vocês, tá? Além disso, se você quiser trabalhar, né, em cima delas, você pode vir aqui. Por exemplo, vou selecionar essa aqui, tá, pessoal? Vou selecionar
Aliás, deixa eu ocultar essa, eu vou trabalhar nessa maior. Então, eu quero fazer alguma operação de usinagem nela aqui, né? Alguma operação no modelo 3D. Vou clicar nele, vir em parte design e clicar aqui em criar um corpo. Agora, se a gente vir em modelo e a gente for vir aqui, ó, notem que ele trouxe a engrenagem aqui para dentro, né? Para dentro do corpo. Agora a gente consegue fazer operações aqui, né? Utilizando a bancada parte design. Então, se a gente precisar fazer algum tipo de furação aqui, você consegue trabalhar. E é basicamente isso que você vai precisar fazer quando você for criar aí a sua engrenagem, ok? Então, estou fazendo uma operação de furação aqui para mostrar para vocês. E posso dar um aqui. E pronto, é basicamente isso, tá, pessoal? Então, essas são as ferramentas, né? E se você precisar criar engrenagens no FreeCAD, é bem mais simples do que precisar criar um modelo do zero, ok? Bom, se gostou do vídeo, peço que você curta, que você se inscreva e compartilhe para que mais pessoas conheçam o FreeCAD. Ok, pessoal? Valeu e até a próxima aula.